Meu coração está queimando. Que ambiente profético que está aqui hoje. Tem um céu rasgado nesse lugar. A impressão que eu tenho é que vocês estão adentrando lugares em Deus de mais unção, de mais graça, sabe? O que é esse louvor? Meu Deus do céu. Meu Senhor. A irmã abriu a boca aqui, ó. Meu Senhor. Os anjos, acho que até pararam e falaram assim, deixa só ela cantando. Glória a Deus, cadê ela? Aquela irmã que estava aqui no cantinho. Todos são abençoados, mas aquela menina que estava aqui no canto. Como é que é o nome dela? Shirley. Depois eu preciso falar com ela. Tem muita graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. O Senhor está nos convidando a romper. O Senhor está nos convidando a alçar novos lugares nele. Esse é um tempo de novidade dos céus. Por onde eu tenho passado, eu tenho dito que não apenas é um novo ano, mas de fato é uma nova estação. Existe algo do céu se movimentando para esse tempo, para essa hora, e eu e você precisamos nos alinhar com aquilo que Deus está fazendo. Porque se a gente não se alinhar, a gente corre o risco de perder aquilo que o Senhor vai fazer nessa estação. Eu torno a repetir, não é um ano novo, é uma estação nova. E isso é tanta confirmação que quando eu cheguei aqui, eu observo muitos detalhes. Tinha ali na sala dos pastores, um quadro bem lindo com uma carta e estava falando, mais ou menos assim, acho, seja bem-vindo à nova estação. E o que eu vim compartilhar com vocês aqui hoje é que é um novo tempo, é uma nova estação, é uma hora, é um momento lindo, incrível. Eu me lembro que a última vez que eu tive essa sensação foi de 2019 para 2020, aonde a gente estava entrando numa década nova, mas a impressão que eu tinha é que não era só uma década nova, mas era um novo tempo. E verdadeiramente muitas coisas aconteceram de lá para cá. Até mesmo a pandemia talvez acelerou essas coisas. Mas ouça bem o que eu vou dizer. Esse ano será marcado por muita novidade dos céus. Você vai ser encharcado com uma medida que você nunca foi. Mas isso não é para todo mundo. É só para aqueles que, nesse tempo, se alinharem com aquilo que Deus está fazendo. Amém? Vamos lá? Gênesis capítulo 15. O texto sagrado diz o seguinte. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão, até aqui o nome dele não tinha sido trocado, numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho? E se o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas. Conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que te tirou de Ur dos Caldeus, para dar a você esta terra como herança. Amém? Curva sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Deus, essa é a tua palavra. A minha oração é para que o teu doce Espírito fale conosco, ministre ao nosso coração. Nós queremos entender, Deus, a tua verdade nesta noite. Nós oramos, Espírito Santo, para que tu possas falar e comunicar à tua igreja aquilo que o Senhor deseja fazer. Eu repreendo todo ladrão de semente. Eu digo em nome de Jesus que essa palavra vai frutificar em todos os corações que estão aqui, a 30, a 60 e a 100 por um. Que cada coração seja como terra fértil para receber a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, queridos?
Nós temos diante de nós um texto muito conhecido, e esse texto já até virou canção. Fernandinho compôs uma canção tão linda, que ele diz: sai da sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas dos céus. Até se puder cantar no final vai ser benção. É uma canção tão linda, tão maravilhosa. E o contexto aqui é o seguinte: Abrão, Deus tira ele de Ur dos Caldeus. Ele é filho de um homem chamado Tera. Esse homem tem 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. Harã morreu, e Harã é pai de Ló. Ló, o sobrinho de Abrão. Terá, ele tem um desejo de ir até Canaã. Ele sai de Ur dos Caldeus e ele vai caminhando até Canaã. Contudo, a Bíblia vai dizer que ele morreu. E ele morreu em um lugar onde ele colocou o nome de Harã. A cidade que ele colocou foi o nome de Harã, porque o filho dele, o pai de Ló, havia morrido. Imagina só, naquele tempo, não eram os filhos que enterravam os pais, e não o contrário. Mas Tera, ele tem esse trauma de enterrar o próprio filho. Então, ele parte, só que ele não chega no destino dele. Ele não chega no destino final. Ele fica paralisado em um lugar onde ele coloca o nome da dor dele. Gênesis capítulo 12, contudo, começa. Basta um único capítulo virar, e se começa Gênesis 12, e o Senhor diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e eu vou te levar para uma nação, vou te abençoar. E ali o Senhor faz tantas promessas àquele homem. E ele ouve a voz do Senhor. E ele parte conforme Deus havia dito para ele. Contudo, Abrão é um velhinho de 75 anos. A vida dele, até então, ele nunca tinha tido um filho. Ele tem do lado dele uma esposa chamada Sarai, 10 anos mais nova do que ele. Ela tem 65 anos até então. Eu não sei você, mas qual foi a última velhinha de 65 anos que você já viu grávida? Mas a verdade é que Sarai, ela não tinha filhos, e nem Abrão. Então Ló, que era um menino órfão, de pai, de vô, ele vai com Abrão. Mas Deus mandou ele partir do meio da parentela, da casa do pai. Contudo, ele leva consigo Ló. Não era para ele ter levado Ló com ele. Mas ele obedeceu a voz do Senhor, ainda que 99%. Mas obedecer 99% é desobediência. Deus nos chama a obedecer 100%, amém? Abrão partiu, ele chega em Canaã. A Bíblia vai dizer no versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis, que quando ele chega ali, a terra era habitada pelos cananeus, ou seja, ainda havia opositores, porque todo lugar que Deus nos envia, você pode estar convicto e convicta que haverá oposição. Não é porque Deus falou que não haverá oposição. Porque às vezes a gente tem uma impressão assim: Deus falou, está tudo pronto. Está tudo pronto. Mas se Deus falou, um dos sinais que é Deus é a oposição que a gente enfrenta. E ali, Abrão fica peregrinando naquela terra sem um destino certo. A Bíblia diz que havia fome também naquela terra, não só a presença dos cananeus, mas houve fome. No versículo 10. Então Abrão, ele desiste de viver em Canaã, e por conta e risco próprio, sem uma direção de Deus, ele vai habitar no Egito. Mas no Egito, gente, ele coloca tudo a perder. Porque ele ensina a mulher dele a mentir. Ele fala para Sarai assim: olha, fala para o faraó, você é muito bonita, que você é minha irmã, porque senão ele vai me matar por sua causa. E ali Sarai se torna amante de faraó, e Abrão se enriquece através daquilo, mas Deus não estava naquilo. E a Bíblia diz que a mão do Senhor veio e feriu o faraó, até que o faraó desconfiou e descobriu que Sarai não era irmã de Abrão, coisa nenhuma, era esposa. Então o faraó despede Abrão, e Abraão entende que ele precisa voltar aos lugares que outrora ele havia estado. Porque quando ele chega em Canaã, ele edifica altares.
Ele faz altares ao Senhor, mas nada adianta fazer altar se a gente não permanece nesse altar. Eu disse que nada adianta a gente construir lugares para Deus se a gente não permanece nesses lugares com Deus. Mais do que construir, é necessário permanecer. Capítulo 13 começa com o retorno de Abrão do Egito. E ele retorna, e quando ele vai chegando, a Bíblia vai dizer que ele voltou aos lugares onde ele havia edificado o altar. Ele torna ali invocar o nome do Senhor. E Deus permite alguns conflitos acontecerem. A Bíblia diz que a terra não podia sustentar, porque Abrão e Ló eram tão ricos que não cabia as ovelhas na mesma terra. Então os pastores começaram a entrar em contenda. Eu não sei porquê, mas desde que a Bíblia é Bíblia, os pastores ficam meio que brigando por causa de espaço. E não sou eu que estou falando, é a palavra. Mas essa é outra pregação. E aí, a Bíblia vai dizer que Abrão, entendendo que era hora de separar-se de Ló, ele chama Ló e fala assim: olha, nós somos sobrinho, e eu sou seu tio, você é meu sobrinho, e chegou a hora da gente, para que não haja uma contenda maior entre nós e tudo, para que essa contenda dos pastores não altere o nosso relacionamento, vamos nos separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí, Abrão, Ló fala assim: tudo bem, tudo certo. E nesse contexto, a Bíblia vai dizer que Ló olhou para as campinas do Jordão e parecia ser o jardim do Senhor. Eu disse parecia, não era o jardim do Senhor. Nem tudo que parece é. Ali havia Sodoma, uma cidade pecaminosa diante de Deus. E mais tarde o Senhor Deus vai destruir essa cidade. Abrão fica numa terra seca, mas ele fica com Deus. Porque pela primeira vez, Deus vai voltar a falar com Abrão, depois que Ló se separa dele. Existem pessoas aqui que precisam ouvir a voz de Deus de novo. Só que Deus só vai tornar a falar quando algumas desconexões forem feitas, forem estabelecidas. Não adianta caminhar com algumas pessoas que você até acha assim, que legal, que bom. Existem relacionamentos que nos adoecem e que não fazem parte do propósito de Deus. Talvez Abrão olhava para Ló, por ser sobrinho, tinha aquele laço afetuoso. Mas Deus não iria cumprir a promessa sobre Ló, porque Ló não era o filho de Abrão. Existem algumas pessoas que a gente traz para a nossa vida e a gente acha que vão ser para sempre. E a gente coloca essas pessoas no nível em que elas não estão e nunca vão estar, porque não fazem parte do propósito de Deus. Deus não quer que a gente fique ligado com ninguém por afetividade, se Ele não ligou por propósito. Você só pode estar conectado a alguém por propósitos eternos. Não se ligue a alguém por apenas afinidade, mas peça de verdade ao Senhor para te apresentar os amigos de propósito dele. Conhecer o pastor Gabriel e a pastora Tati faz parte dessa oração. A gente não nos conhecíamos até então, mas o Senhor nos apresentou. E quando Deus apresenta, há um propósito estabelecido, que vai além do que a gente possa entender como afetividade. Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas o Senhor sabe. Deus quer desconectar pessoas de propósito da sua vida. A voz de Deus só fala com Abrão depois que ele se separou de Ló. E aí Abrão ficou triste, mas o Senhor falou: ei, levanta a sua cabeça, ergue os olhos, olha, até onde seus olhos estão vendo, eu vou te dar por herança. E o Senhor direciona, e ali Abrão levanta um altar. Passa-se o capítulo 14, e chega-se então no capítulo 15, que é o capítulo aonde nós estamos. A Bíblia diz que depois dessas coisas, depois de que coisas? Depois de Abrão ter se separado de Ló, depois da primeira guerra da Bíblia ter acontecido, porque Ló
ficou cativo, foi raptado no meio de uma guerra de reis. E Abrão teve que pegar ele e os 318 homens que nasceram na casa dele e foi libertar Ló. E Ló não voltou para a casa de Abrão. Ló voltou para Sodoma. Porque existem pessoas que nunca mais voltarão para a sua vida. E você precisa entender isso. Amém? Foi depois dessas coisas que o Senhor falou a Abrão. Depois de toda desconexão, esteja convicto e convicta que Deus vai falar ao nosso coração. E o Senhor começa a dizer para Abrão na visão: não tenha medo. Deus me trouxe aqui para te dizer, é tempo de romper. É tempo de romper com medo. Porque se tem algo que eu e você precisamos vencer, é o medo de viver os propósitos e sonhos de Deus para a nossa vida. O medo, gente, ele nos paralisa de uma forma terrível. E eu não sei se você sabe, mas a primeira vez que a palavra medo apareceu na Bíblia, foi em Gênesis capítulo 3, quando o homem e a mulher, eles pecam, e ali eles se dão conta de que eles estão nus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor que vinha visitá-los todos os dias na viração do dia, Ele vem. Então o homem ouve os passos do Senhor e eles se escondem por medo. A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia é ali. O medo nos impede até de ter intimidade com Deus. Eu e a minha esposa estamos nessa... nós não só falamos de devocional, nós fazemos devocional. Então nós estamos nesse ritmo, buscando o Senhor juntos. Nós estamos lendo o Antigo Testamento e juntos a gente lê o Novo. E aí eu estava lendo Mateus capítulo, a gente estava lendo Mateus 25, quando Jesus conta a parábolas dos talentos. A Bíblia vai dizer que naquela parábola dos talentos, o Senhor distribuiu 5, outro 2 talentos e um talento. A quem distribuiu 5 trouxe mais 5, a quem distribuiu 2 trouxe mais 2. Mas aquele que recebeu 1 talento, ele não multiplicou nada, sabe por quê? Porque ele teve medo. Eu nunca tinha me atentado, mas ele só não multiplicou porque ele teve medo. Existem pessoas aqui que têm muitos sonhos, muitas promessas de Deus, mas não estão vivendo tudo aquilo que o Senhor projetou para a vida deles porque tem medo. Tem medo de empreender. Tem medo de dar um passo e não ser a hora. Tem medo do que os outros vão pensar. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, 2026 não é tempo de você caminhar debaixo do medo. Não é tempo de você consultar a agenda do medo. É tempo de você abraçar com coragem, com convicção, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E de fato, caminhar crendo que aquele que começou a boa obra vai completar no nome de Jesus. Amém? Deus é tão lindo que Ele vai tratar. A primeira coisa que o Senhor aparece para Abraão falando é: não tenha medo. Porque Deus sabe que o medo, gente, ele nos paralisa. Eu posso me recordar, estávamos agora falando, nós não somos naturais de Santa Catarina. Os nossos filhos, a Catarina agora vai nascer em Santa Catarina e o Emanuel também é um catarinense. Mas nós somos mineiros. Eu acredito que na última vez a gente tenha comentado. Mas eu me lembro que em 2019, o Senhor nos deu uma palavra, aliás, em 2016, eu e a Pri viemos testemunhar um casamento aqui em Novo Hamburgo. E eu me lembro que a gente estava em uma igreja, a gente ficou hospedado em uma igreja. E eu lembro que eu fui para o altar da igreja há 10 anos atrás, gente. Eu estava lembrando disso com a Pri. E a gente é mineiro, meu Deus, nada a ver com o Rio Grande do Sul aqui, nem nada. E aí eu deitei no altar daquela igreja, eu chorei, eu falei: Senhor, me traz para pregar aqui no Rio Grande do Sul. Eu quero ver o mover do Senhor. Gente, eu perdi agora, nesse ano que passou, acho que eu vim umas 4 vezes para o Rio Grande do Sul. Já comecei o ano vindo do Rio Grande do Sul, porque o tempo pode passar, mas as nossas orações ficam registradas diante de Deus, amém? Mas eu nem sei, eu me lembrei, por que eu entrei nesse assunto? Nesse episódio que a gente veio para cá, que eu orei, eu e a Pri namorávamos, e
eu queria pedi-la em casamento. A gente entendia de Deus que era hora da gente casar. E a gente queria ficar noivos. E ela sempre, mulher toda romântica, sempre falou, eu quero um pedido de Hollywood. Eu, meu Deus, como que eu vou fazer um pedido de Hollywood? Então, como a gente já vinha para cá, eu tive a ideia. Vamos conhecer Gramado, que é a cidade mais romântica do Brasil. Mas assim, só para falar, a gente veio acompanhado, porque senão os irmãos vão pensar assim, como que 2 namorados? Não. A gente veio sempre acompanhado. E aí, a gente veio e tal, e eu combinei com os nossos amigos de irmos no Lago Negro e eu fazer o pedido de casamento para ela ali. E aí eu fiz o pedido, foi romântico, foi lindo, foi maravilhoso, glória a Deus. A gente voltou para a nossa realidade, o sonho ali da Cinderela acabou naquele momento, a carruagem virou abóbora. E aí, quando a gente voltou, eu trabalhava numa empresa que na época o homem não me pagava de jeito nenhum. Estava difícil a situação. Ele atrasava o pagamento e não falava nada, eu pedia, enfim. E eu pensava, Senhor, eu acabei de ficar noivo. Quem fica noivo é para casar. Como que eu vou casar desse jeito? E eu estava desesperado. E teve um dia que eu entrei para dentro do banheiro lá da empresa e eu orei, Senhor, não deixa esse homem dormir, não. Isso é bíblico, tá, gente? Quando Daniel estava lá na cova dos leões, Nabucodonosor, não, aliás, o rei Dario, não dormiu. Quando o Mardoqueu fez as coisas lá pelo rei, Assuero também não dormiu. Então, quando você quer que alguém não durma, peça o Senhor. Em nome de Jesus. Depois o pastor Gabriel corrige. O papel do pastor é corrigir, né? Mas não é heresia não, está na Bíblia. E eu falei, Senhor, deixa esse homem dormir, porque eu preciso receber Deus. E aí, gente, eu saí, orei, saí lá, meu telefone toca. Quando tocou, era uma irmã do coque. Daquela, sabe, bem penteca. Ouvi a tua oração, vi a sua inclinação. E te digo desta forma, no próximo ano, até a metade do ano, tu contrairás núpcias com essa, a quem tomou por noiva. Porque profeta fala tudo, desse jeito, assim, né? Bonito. E digo mais, se preparem, porque eu vou estabelecer vocês no sul do Brasil. E eu vou plantar vocês como uma árvore. E a sombra de vocês vai abrigar muitos casais. E o Senhor falou isso e eu estou assim, sul do Brasil? Meu Deus, amém. Não, ela falou uma coisa, vamos lá. Ela falou, pelo menos que eu vou casar. Então tá bom, o que eu quero é casar. Anotei, porque a Bíblia diz, não desprezeis profecias. No outro ano, 2017, em julho, a gente se casou. Passou-se o tempo, casamos e tal. Quando deu em 2019, a gente começou a sentir desconectado de pessoas, desconectado de ambientes, e Deus começou a mexer conosco e começou a lembrar dessas palavras. Porque Deus, Ele é aquele que relembra palavras antigas. Isaías 42, 2 diz que Ele cumpre as primeiras profecias para que novas coisas Ele anuncie. E o Senhor começou a falar conosco, que era tempo, e a gente começou a ouvir de Deus, e a gente foi direcionado. 2020, o Senhor nos trouxe para Santa Catarina. Mas sabe de uma coisa? O medo quis nos paralisar. O medo do novo, o medo do desconhecido, o medo de como será. Não temos recursos, não temos pedigree, como eu falei numa pregação, não temos quem indica, que a Pri falou, amor, não fala QI, porque QI também é inteligência. Não tínhamos quem nos indicasse senão o Senhor. Havia um medo sobre o nosso coração. Mas eu posso te afirmar, depois de 6 anos naquela terra, que o Senhor tem nos dado para estabelecer, que o novo de Deus, ele pode até parecer ser incerto, pode até ser desconhecido, mas ele nunca será incerto. Para onde Deus aponta, ele paga a conta. Você não precisa ter medo. Para de ter medo.
Existem pessoas aqui que têm direções claras, específicas dos céus, mas estão com medo. E estão com medo pensando assim, será que é esse o momento? Meu Deus, talvez a economia, é ano de eleição. Ei, você não caminha nem sobre a esquerda, nem sobre a direita, nem sobre política. Você caminha debaixo de uma palavra do céu, e Deus está dizendo: avance, não tenha medo, creia que aquele que começou uma boa obra vai completar. Amém? Deus começa falando com Abrão, tratando o medo dele. E o Senhor fala: grande será. Porque, gente, uma coisa que eu aprendi: Deus não faz nada grande com quem pensa pequeno. Eu vou tornar a repetir. Deus não faz nada grande com quem pensa pequeno. Então Deus precisa esticar Abrão. Deus precisa romper os limites que Abrão mesmo havia estabelecido. Deus diz para ele: olha, grande vai ser o seu galardão. E ele olha e fala assim: mas como? Eu continuo sem filho. A minha esposa não me deu filho. E o filho que eu tenho é Eliezer. É o Damasceno que trabalha na minha casa. Você está vendo como que Abrão era carente de filhos? Primeiro ele estabelece Ló. Aí Ló vai embora. Agora ele já colocou um substituto para Ló. Às vezes nós somos assim. A gente quer colocar a promessa, com que a promessa de Deus caiba em alguns lugares, em algumas pessoas, em alguns ambientes. Não faça isso. Abrão está falando: como que vai ser grande? Eu só tenho um herdeiro, esse vai ser meu herdeiro. E o Senhor falou assim: nada disso. O herdeiro vai sair de você. Só que, gente, Deus disse que grande seria a recompensa dele. Mas como que seria grande? Ele estava pensando pequeno. Sabe por que ele estava pensando pequeno? Porque ele estava dentro da tenda. Ele estava num lugar limitado, apertado. Então, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, eu amo isso, pega Abrão e o leva para fora da tenda. O próprio Deus tira Abraão daquele lugar apertado, daquele lugar estreito. Eu quero te falar que Deus não entrega coisas grandiosas quando nós estamos em lugares apertados. Deus não entrega coisas grandiosas, promessas grandiosas, quando nós estamos em lugares limitados. Antes de Deus estabelecer cumprimento de promessa, Ele vai mexer, Ele vai te arrancar da zona de conforto, Ele vai quebrar suas estruturas de pensamento, Ele vai permitir que o medo saia. Deus vai te tirar da zona de conforto. Talvez, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo me fala aqui o tempo todo. Existem pessoas aqui que têm um dom para empreender, mas estão trabalhando no CLT, com medo de dar um passo. Talvez a sua zona de conforto seja o CLT, e Deus está te chamando para o CNPJ. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Não limita o poder de Deus. Rompa com a sua zona de conforto. Sai de dentro dessa tenda que está limitando a sua visão, que está fazendo você enxergar o micro. Comece a enxergar o macro com Deus. Abrão está ali, cabisbaixo, triste. E o próprio Deus vem e tira ele. Deus é aquele que rompe a nossa zona de conforto. Aliás, romper zona de conforto é com o próprio Deus. Todas as vezes que o Senhor quer nos dar uma visão nova, Ele vai nos romper com a zona de conforto. Marcos capítulo 8 vai dizer que Jesus chega em uma cidade chamada, em uma aldeia chamada Betsaida. Aquele lugar não era um lugar bem visto, bem quisto por Jesus, porque Jesus falou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em você fizessem em Sodoma e Gomorra, eles tinham se arrependido, em Tiro ou Sidom. Então, havia sobre Betsaida um ai de Jesus. E Jesus chega naquele lugar, e no meio de uma aldeia tem um cego. Então eles oram, eles falam para Jesus que aquele cego precisa de restauração da vista dele. Mas para que Jesus, é tão lindo que Jesus curou vários cegos na Bíblia. Mas aquele cego ali foi diferente. A primeira coisa, Jesus tirou ele do lugar que ele estava.
da zona de conforto dele. Imagina só um cego sendo guiado. Era desconfortável. Jesus não podia falar, enxerga agora e depois você caminha. Não. Jesus quer mostrar que a verdadeira cegueira dele não estava nas vistas, mas estava no ambiente que ele estava. Por isso Jesus arranca ele desse lugar. E só depois que Jesus arranca ele, Jesus toca na vista dele e pergunta, o que você está vendo? E ele fala, olha, eu vejo homens como árvore. Então Jesus toca de novo, porque existem curas que são processos. Tem coisa que é milagre, tem coisa que é processo. E Jesus toca de novo até que a visão dele seja restabelecida. E aí Jesus fala, não volta para a aldeia não. O que? Vai para casa. Ou seja, a casa daquele homem não era aquele ambiente. Para que a gente tenha uma visão clara de Deus, às vezes é preciso a gente romper com a nossa zona de conforto. Porque a zona de conforto é um lugar que o medo domina. Deus está te chamando para dar um passo para fora da tenda. Abraão estava ali cabisbaixo, mas o próprio Deus, talvez você olhe e fala, Senhor, eu não tenho forças. Mas não é sobre ter forças, é sobre confiar nas mãos que estão te guiando e te conduzindo. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te conduzir para fora desse lugar. Ele sai de dentro daquela tenda. E o Senhor disse, olha para o céu. Provavelmente, Abraão estava olhando para baixo. Mas Deus manda ele olhar para o céu. Porque nada adianta a gente sair da nossa zona de conforto se a gente não tem uma visão do macro. Deus manda ele olhar para o céu. E manda ele contar as estrelas. Contar as estrelas. Você já viu alguém contando estrelas? É infinito. O que Deus queria dizer para Abraão era, não se limita. O que eu vou fazer é infinito. A Bíblia diz que ali Abraão creu. E isso foi imputado como justiça. Ele só conseguiu crer porque ele rompeu com a zona de conforto dele. Ele rompeu com aquele lugar limitado. Ei, você só vai conseguir crer se você sair desse lugar de medo, de incredulidade, de conforto. Que na verdade não é conforto, é paralisia. Deus não te chamou para ficar paralisado. Deus te chamou para avançar. Ali o Senhor começa a falar com Abraão. E Deus fala tantas coisas. Vem o capítulo 16. Abraão, Sarai estava cansada da espera. E ela falou assim, olha, eu já entendi tudo. Deus falou que vai nascer de você. Então, não falou que vai nascer de mim. Então vamos fazer o seguinte. Está aqui a minha serva Agar. Ela é bonitinha, egípcia. Está com tudo em cima. Provavelmente o botox estava em dia. O silicone, tudo. Vamos fazer o seguinte, ela está aqui. Fica com ela e através dela eu vou ter filhos com você. A Bíblia diz que Abrão concordou com a proposta de Sarai. Eu disse proposta, eu não disse promessa. Quantas vezes na nossa ânsia por viver coisas em Deus, a gente troca a promessa pela proposta. Ainda ontem a gente esteve aqui esses dias, então ontem a gente aproveitou, fomos a Gramado, que a gente ama demais aquela cidade, podemos ir 40 vezes no ano e não vamos nos cansar de estar ali. A gente estava no caminho conversando e a minha esposa, vocês vão ter um dia a oportunidade de ouvi-la ministrar, ela é uma benção. E a Pri soltou assim, amor, não dá para trocar, né? Uma aliança por um dia. Aquilo foi tão ministrado. O que Abrão fez foi isso. Ele trocou a promessa pela proposta. Nasceu Ismael. Abrão tinha 86 anos. Nunca mais Deus fala com ele até ele chegar nos 99. Deus estica Abrão. Não há registros de que Deus falou com ele em 13 anos. O Senhor ficou em silêncio.
Mas Gênesis capítulo 17 começa dizendo que o Senhor veio até Abrão, mudou o nome dele. Ele tinha 99 anos e ele falou: ei, o seu nome não vai ser mais Abrão, não é pai exaltado, será Abraão. Eu estou te chamando para ser pai de nações. E quanto a sua mulher, ela não vai ser Sarai não, ela vai ser Sara. Chama ela de princesa, porque o significado de Sara é princesa. E o Senhor fala para ele: eu vou fazer algo novo com você e eu vou te dar Isaac. Você vai ter motivos de riso. Esse seu filho Ismael, ele vai ser abençoado, mas não é com ele que eu tenho algo. É com Isaac. Em Isaac será chamada a sua descendência. E Deus faz promessas. Abraão ri e fala: tomara que Ismael viva. E o Senhor está perguntando. Gênesis 17 diz que Abraão riu, prostrou-se e falou assim: como um homem de 100 anos pode gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse: permite que Ismael seja meu herdeiro. Abraão ficou rindo porque ele não acreditava. Ele achava que tinha passado do tempo. Mas eu quero te falar que as promessas de Deus não têm prazo de validade. Aquilo que saiu da boca do Senhor certamente se cumprirá. A Bíblia diz em Josué 21:45, nenhuma das boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel deixou de se cumprir. Tudo aquilo que Deus fala a meu respeito, ao seu respeito, Ele tem o compromisso, Ele vela para cumprir a palavra dEle. Talvez você esteja como Abrão, cabisbaixo, triste, pensando que nada vai acontecer. Mas eu quero te falar que é em cenários assim, de dor, de espera, que a promessa dEle nos encontra. A Bíblia vai dizer que Deus trocou o nome de Abraão, mexeu na identidade dele, porque se tem algo que Deus quer mexer conosco é na nossa identidade. Deus não pode cumprir promessa grande com quem pensa pequeno. Então Deus mexe na identidade de Abraão. Deus ministra a ele um novo tempo. E quando o Senhor faz isso, o Senhor chama ele para um nível maior, um nível de aliança. Ele é circuncidado. O seu filho é circuncidado, porque eu até acredito que da última vez que eu vim aqui eu falei sobre isso, sobre ser marcado para viver a promessa. Não tem como eu e você vivermos coisas em Deus se a gente não for marcado como aliança com Deus. E aí chega Gênesis 18. Eu queria que você colocasse aqui, por favor, Gênesis 18:1. Passa-se muitos anos, desde Gênesis 15 a Gênesis 18. E olha o que o texto vai dizer. O Senhor apareceu a Abraão, agora não é Abrão não, é Abraão, próximo aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Eu disse que ele estava sentado na porta da tenda. Sabe o que isso significa? Ele estava no lugar que Deus havia colocado ele. Ele não tinha voltado para dentro da tenda, para o lugar de incredulidade. Mas ele estava sentado. Sentado fala que ele estava descansado. Só que o texto vai dizer que ele estava na hora mais quente do dia. Provavelmente meio-dia. Em outras palavras, ele permaneceu na mesma posição e postura que Deus havia colocado ele. Não é sobre crer um dia, é sobre permanecer crendo ao longo dos anos. Eu e a Pri amanhã vamos fazer 12 anos de namoro. Então a gente está bem nostálgico, bem romântico. Se não tivesse a Catarina, provavelmente viria uma outra filho. A gente está feliz. E hoje a gente fazendo nosso devocional, a gente foi orar agradecendo ao Senhor. E a gente olhou para trás e a Pri falou algo tão lindo na oração. Senhor, 12 anos se passaram. E nós continuamos apaixonados pelo Senhor. Porque não é sobre um casal, é sobre um propósito. E o Senhor, Ele quer que a gente permaneça. Passaram-se muitos anos desde que Abraão, ele teve o vacilo dele, teve. Mas Deus não olha para o nosso vacilo, Deus olha para o nosso arrependimento.
A Bíblia diz que ele permaneceu no calor do dia, na porta da tenda. Ele estava no mesmo lugar. Deus quer encontrar você no mesmo lugar, na mesma esfera de fé. Não importa se você errou, se você gerou Ismael, Deus não está olhando para isso agora. Ele está olhando para o seu coração em arrependimento. Isaías 30:15 diz: em vos arrependeis e sossegais está a vossa salvação. E aí continua no versículo 2. Abrão ergueu os olhos. Lembra que lá na porta da tenda, em Gênesis 15, ele levantou os olhos? Agora ele tem que levantar os olhos de novo. Mas dessa vez não é para contar estrela, não. Viu 3 homens em pé, próximos dele. Era uma representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ele viu o Senhor e viu 3 homens. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Ah, meus irmãos, isso é muito poderoso. A primeira vez que a palavra correr aparece na Bíblia é aqui nesse episódio. Se em Gênesis 15 Abraão precisou ser conduzido para fora da tenda, em Gênesis 18, uma estação diferente, ele agora sai correndo. Só que, gente, eu estou dizendo que é um homem de 100 anos. Ele está mais velho, mas ele está mais vigoroso, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as forças como águia, sobem, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, e sobem voando como águia. Eu quero te falar que os anos da sua espera não vão tirar de você o vigor, a graça, a unção, o poder de Deus está sobre a sua vida. Amém? Abrão aqui, ele está mais velho na idade, mas ele está renovado na esperança. Porque Romanos 4,18 vai dizer que ele, esperando, creu contra a esperança. Eu quero te falar que os anos não vão adoecer a sua espera, não vão adoecer o seu coração. Eu quero declarar que o vigor que estava sobre Abraão, esse vigor está vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você vai ter graça para correr esse ano. Em nome de Jesus, você não vai caminhar cabisbaixo, triste, os céus, vida ou azar, não. Você vai correr rumo aos sonhos, às direções de Deus para a sua vida. Eu quero declarar que daqui vai sair escritores, daqui vai sair homens e mulheres que vão fazer a diferença. Senhor, na instância velha, em toda essa região da grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e nas nações. Mas para isso você tem que ter gana em correr. Em Gênesis 15, Abrão está numa postura cabisbaixo, triste. Em Gênesis 18, a cena se repete, mas ele, sabe por que ele conseguiu correr? Porque ele permaneceu. O Senhor me disse na virada desse ano, na virada de 2025 para 2026, o Senhor me deu esse texto. E o Senhor me falou: só vai conseguir correr aqueles que permanecem, mesmo no calor do dia, mesmo nos anos de espera. Só vai conseguir correr para viver a promessa aqueles que permaneceram. O Senhor nos convida a permanecer. O salmista no Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? É uma pergunta. Não é fácil subir no monte, mas a pergunta continua: quem há de permanecer no seu santo lugar? Esses não são dias sobre pessoas que dão um passo, mas é sobre pessoas que permanecem no passo que foi dado. Dar um passo não é fácil, mas todo mundo dá. Agora, sustentar o passo que deu é só para gente obediente. Deus está nos chamando para uma fé madura, para uma fé responsável. Não é sobre andar mais sobre as suas emoções, porque um filho de Deus não é guiado pelas emoções, ele é guiado pela voz do Espírito Santo. Um filho de Deus não é conduzido pelos momentos bons ou ruins, ele é conduzido pela voz do Senhor. Ele é conduzido pela convicção. Não tem que ser os recursos que tem que te mover. Porque se os recursos te movem, eles têm o poder de te parar quando falta eles. Agora, se é uma palavra de Deus que te move, eu quero te falar que só a palavra de Deus pode te paralisar.
Sabe o que é lindo? Abraão correu. Sabe para quê? Para se prostrar. Não é uma corrida qualquer, é uma corrida com propósito. Deus está nos chamando a correr a carreira que nos está proposta, como em Hebreus capítulo 12, ele está dizendo: corra a carreira que lhe foi proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da sua fé. Deus está me chamando, está te chamando a correr com propósito, a correr com os olhos fixos em Jesus, a correr acreditando que independente das circunstâncias, seja dias nublados, ou dias chuvosos, ou dias ensolarados, Ele continua sendo Deus bom, fiel e verdadeiro, amém? Não é sobre as circunstâncias, mas é sobre quem Ele é. E aí vamos continuar, que eu preciso depois voltar, gente, amém? Senão, se me deixar eu vou indo. Ele disse: meu senhor, se achar por bem favorecer esse servo, Abraão está falando, não passe por mim sem fazer uma parada. Ele está convidando: vem para a minha casa. E aí continua: deixe que lhes traga um pouco de água para que lavem os pés, descansem debaixo dessa árvore. Vou também trazer a vocês o que comer, para que recuperem as forças. Depois de terem ficado com este seu servo, sigam em frente. Está bem, faça como você disse, responderam. Pode continuar. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 ceias da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois correu até onde, ele estava assim, gente, só correndo, olha aí. Correu até onde estava o rebanho, escolheu um novilho bom e tenro e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe a coalhada, leite, o novilho que havia sido preparado e pôs tudo diante deles. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé perto deles, debaixo da árvore. Abraão estava lá, serviu um banquete todo para o Senhor, que a Bíblia diz que foi o Senhor que foi na casa dele. Quando eles estão lá comendo, do nada, que a gente sabe que não é do nada, o Senhor faz a seguinte pergunta: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. O Senhor sabe de tudo, amém? Mas essa é uma pergunta intencional da parte de Deus. Deus está querendo dizer assim para Abraão: eu te arranquei da tenda. Você estava limitado. E tudo que eu faço em você, eu quero que você também transborde através de você. Amém? Nunca pode parar em nós. Precisa transbordar através de nós. Então o Senhor pergunta para ele: cadê sua mulher? E ele falou: está na tenda. Em outras palavras, Deus está dizendo: quer dizer que eu te libertei da tenda e você continua com a sua mulher presa lá? Você não trouxe a sua mulher para a esfera de fé que eu te trouxe? E agora eu me dirijo aos homens, porque não tem como. Deus me chamou para trabalhar com homem, com casamento, com família. Como que anda a vida espiritual da sua esposa? Como que anda a vida emocional da sua esposa? Tudo aquilo que Deus fez em você, Ele quer fazer também na vida da sua esposa, através de você. Deus está dizendo: eu não posso cumprir a minha promessa se a sua casa está desalinhada, Abraão. Eu quero alinhar você e Sara. Não adianta você estar na porta da tenda correndo, se sua mulher está dentro da tenda. De nada adianta eu correr nas nações e a minha mulher ficar em casa. Até essa semana alguém veio me falar assim: agora vai ser mais assim, né? Abrir em casa, você cumprir na agenda. Eu disse: não, Deus não me chamou assim. Deus chamou a minha família. Porque se for para ficar em casa, eu fico então junto com ela. Sabe por que muitos pastores e ministros perderam a família, o casamento? Porque priorizaram o ministério, não a casa. Deus está nos chamando para priorizar o que é prioridade. É até feio, parece essa palavra, priorizar a prioridade. Mas é isso que Deus está dizendo. Abraão está correndo para servir o Senhor. E é nobre isso. Mas dentro da casa, da tenda, tem uma mulher cansada da espera. Ei, homem,
traz a sua mulher para a mesma esfera que você está. Amém? Continua. Então um deles disse: voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Aí Sara mesmo, ela mesmo já quis. Quando ela escutou o nomezinho dela, ela mesmo já veio, porque a mulher é curiosa, né? Ou é só a minha? Às vezes eu estou no WhatsApp e falo: quem é, amor? O pastor Gabriel estava me mandando uma mensagem: o que o pastor Gabriel falou? Mulher é assim, gente. Então Sara escutou. Mulher curiosa, ela já, opa, os anos inteiros ela estava lá dentro da tenda, mas agora ela já veio para a porta. E aí, o Senhor falou isso, e olha o que aconteceu. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha deixado de menstruar. Por isso riu consigo mesmo ao pensar: depois de velha e enrugada, e o meu Senhor já é idoso, ainda terei prazer? Então o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderia realmente dar luz agora que sou idosa? Gente, quem que riu? Por que Deus perguntou para Abraão? Porque a culpa da incredulidade de Sara era de Abraão. A culpa da incredulidade da sua esposa marido é sua, que não ora, que não paga preço, que não jejua, que não traz talvez o reino de Deus para dentro da sua casa. Quando Adão e Eva pecaram, os dois pecaram. Mas Deus não vai atrás de Eva. A Bíblia diz que Deus chama Adão e pergunta: onde você está? Porque Deus sempre vai falar com o chefe da casa. Essa semana eu estava meditando em Êxodo 16, quando Deus distribuiu o maná, enviou o maná, e a ordem do Senhor era para que cada chefe de família pegasse do maná e repartisse na tenda. Na hora o Espírito Santo falou comigo: Janilson, é a sua obrigação pegar o pão fresco do céu e trazer para dentro da sua casa. Não terceirize isso. Ei, homem, não terceirize. Deus está chamando você. Ali o Senhor alinhou Abraão e Sara. Deus trouxe eles na mesma medida. Em Gênesis 21, no tempo da promessa de Deus, a Bíblia diz que o Senhor cumpriu a promessa. Eu disse que o Senhor cumpriu a promessa. Deus vai cumprir a promessa na sua vida, na sua casa. E eu gosto, até a Pri estava me mostrando hoje. Há um termo muito lindo que diz: quem diria que o Senhor, que Sara iria amamentar na sua velhice? Quem diria? A gente canta: quem diria que o Senhor faria tudo isso? A gente está vivendo esses dias, quem diria? Quem diria que a professora olhava e falava que o texto não servia para o Enem, iria escrever livros? Quero declarar e profetizar que você vai viver a fase do quem diria. Deus vai surpreender a sua casa. Deus vai surpreender a sua família. Mas para que isso aconteça, é necessário sair da tenda. É necessário sair de dentro do lugar limitado. Correr a carreira que lhe foi proposta, olhando para o autor e o consumador da sua fé. E crendo que apesar da espera, que apesar do processo, Ele é bom e fiel. Amém? Você pode se colocar de pé para parecer que está acabando?